Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Estudo Bíblico 504 da Reforma Protestante, aqui em nossa igreja. E é um oferecimento do Adai College para todos vocês que estão nos ouvindo. Muito feliz e eu já vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Dicas para você ter um excelente estudo. Abra o seu coração para esse tempo de estudo. Se seu celular te atrapalhar, deixe ele esperando. Você já abriu seu e-book? Corre que dá tempo. Todo mundo já está com o e-book aí na mão. Algumas pessoas eu sei que imprimem. E fique perto da sua Bíblia e marque para não esquecer. Algumas dicas aí de estudo para o nosso coração. A galera que está de câmera fechada, hein? Abram aí, hein, gente? Quero ver vocês por aqui. Vamos lá, gente. Então, nós passamos pela reforma na família, reforma na sociedade, reforma pela palavra, e hoje vamos falar sobre reforma na igreja. Sem dúvida nenhuma, gente, a reforma protestante veio através dos reformadores com uma grande voz em suas gerações. Todos eles, sem exceção, levantavam muita sujeira que viam por debaixo dos tapetes da igreja e, através da paixão pela verdade do Evangelho, faziam com que suas vidas iluminassem os ambientes mais escuros da vida das pessoas que sofriam com tantas opressões que recebiam da igreja em suas épocas. Muitos acham que a reforma foi uma inovação, mas de verdade, gente, isso não é bem uma verdade. Preste atenção nisso. A reforma não foi uma inovação, mas uma volta às origens. Todos eles, sem exceção, faziam com que a verdade do Evangelho, o Evangelho simples, voltasse a ter voz em suas gerações. Essa figura nós conhecemos bem, que é Lutero. Como estudamos até aqui, né, ele foi o homem que colocou em público, gente, muito do que ele estava vendo de errado. Ele foi considerado por muitos em sua época como um profeta que estava denunciando o pecado e anunciando a salvação através da fé. E isso, com certeza, aqui entra uma grande riqueza para a gente hoje. Abriu um espaço para novos sucessores protestantes. Só que isso era um problema, gente, porque era um problema, lógico, para os líderes da igreja na época. Por quê? Porque iam ter outros na frente de Lutero. Por isso que muitos dos líderes tentaram silenciar Lutero, com medo de que outros também tivessem a mesma coragem de, enfim, ir nas praças e protestar sobre o que eles viam de errado. Então, Lutero, sem dúvida nenhuma, foi um grande desbravador. Lutero era considerado, não sei se todos sabem disso, mas uma pessoa muito aberta para falar. Ele não era tímido, ele, sem dúvida nenhuma, todas as suas ideias eram muito bem vistas. Porém, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre Calvino, João Calvino. Algo interessante que a história nos conta é que quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, João Calvino, gente, não tinha a mesma idade que Lutero, ou era perto de Lutero, ou era mais velho que Lutero. Pelo contrário, a história diz que ele tinha apenas 8 anos de idade. E depois de alguns anos continuou o legado que Lutero deixou na Europa e depois alcançou o mundo inteiro, inclusive nós que estamos aqui hoje. Bom, em nosso estudo vamos compreender que esses dois homens muito conhecidos por nós abriram espaços que antes ninguém tinha coragem de entrar e usaram seus conhecimentos para reformar suas gerações. Algo muito interessante da gente falar sobre a diferença entre Lutero e Calvino. Nós precisamos entender que Lutero foi o grande levantador da poeira, sabe, gente? Como eu falei, ele era muito desbravador, ele colocava suas ideias para fora. Porém, Calvino, por ter vindo depois, ele meio que organizava e organizou muitas das ideias de Lutero. Só que a gente não pode esquecer
que Calvino, por ter vindo depois, ele tinha um grande apreço por tudo que Lutero tinha conquistado, por todo o espaço, por toda a liberdade, né, por ter tido coragem. Só que eles tinham sim algumas diferenças, né? E nós, enfim, quem conhece um pouco da história cristã sabe que eles tinham sim algumas diferenças, mas é impressionante como eles, mesmo tendo as diferenças em relação à sua fé, em relação a permanecer uma mensagem viva, uma mensagem verdadeira da Bíblia, eles tinham isso em comum. Então, se a gente pode simplificar, Lutero foi o grande levantador da poeira que estava debaixo do tapete da igreja, e Calvino, por ter chegado depois, usava sua inteligência e amor pela igreja para organizar e limpar o que Lutero tanto revelou em sua época. Calvino recebeu espaço, gente, para respirar as ideias de Lutero, organizar e executar o que acreditava para sua geração. É muito interessante a gente perceber que Lutero foi o desbravador, só que por Calvino ter vindo depois, ele ouviu tudo aquilo, então ele teve tempo, né, o suficiente para ver a repercussão, entender os escritos de Lutero, né, para assim também reformular o que ele acreditava a partir da sua fé. Olhem que interessante que o Dr. Scott Clark, qualquer leitor, gente, de verdade, assim, superficial de história do cristianismo, pode dizer que Calvino, ele é bem mais sistemático em pensamento do que Lutero, né? Como especialista em reforma, que é o Scott Clark, ele disse: Calvino e os ortodoxos reformadores fizeram um trabalho maravilhoso ao ajudar a colocar as grandes ideias de reforma de Lutero em um contexto mais abrangente e pactual. Bom, então, dessa forma, a gente pode compreender que a grande riqueza da reforma, irmãos e irmãs que estão aqui, não está em uma única figura. Gente, a gente conhece muito Lutero, né? A gente ouve falar sobre ele, mas não tem um único nome, mas sim uma parceria entre diversos homens e mulheres que decidiram colocar para fora, espalhar para quem quisesse ouvir a mensagem que transformou seus corações. Eles eram bem mais do que apenas como posso dizer, agitadores, sabe? Eles tinham muita convicção. Eles compreendiam a responsabilidade que estava sobre eles em relação à Bíblia, sabe? Eles tinham alguns cargos, sim, na igreja, né? Principalmente Lutero fazia parte do clero, mas, gente, sem dúvida nenhuma, ele era um dos monges. Mas ele, mesmo sendo monge, né, não sendo o Papa, que era a principal figura da época, ele usou a sua influência para espalhar a verdade do Evangelho, que ele acreditava sobre a salvação, sabe? Enfim, que a Bíblia era muito maior do que a própria igreja, já que a igreja colocava a igreja maior do que a própria palavra de Deus. Então, pensando um pouco nisso, no tema de hoje, a primeira coisa que podemos aplicar em nossa vida é o seguinte: precisamos levantar a bandeira. Olhem esse texto que bonito, que está em Êxodo, capítulo 17, versículo 9 a 15. Prestem bem atenção. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, olhem isso, gente, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Olha a parceria, que bonito isso. De modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo,
como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. Sabe, gente, existem muitos ensinamentos desse texto para a nossa vida em relação à parceria, né? Em relação a sermos igreja, a entendermos o nosso papel de ajudarmos uns aos outros, que na real, na igreja, não existe o mais importante ou menos importante, mas pelo contrário, todos quando exercem um papel importante, todos trabalham em benefício de um único objetivo, que é levantar a mesma bandeira. Aqui, Moisés, por mais que ele tivesse orgulho de Josué por ter ido guerrear, por mais que ele tivesse como líder muito orgulhoso de Arão e Hur por ter segurado as suas mãos, gente, na hora de levantar a bandeira, ele não levantou o nome dos amigos, não levantou o nome dos soldados, ele levantou a bandeira de Cristo. Sem dúvida, como líder, ele sabia a importância de todos ali. Mas a bandeira que Moisés levantou foi a bandeira de Cristo. Algo interessante que podemos trazer assim, sabe? É que, eu não sei se vocês já perceberam, mas todos os filmes americanos, né? Que os americanos fazem, gente, pode não ser um filme que é proposital sobre os Estados Unidos. Às vezes é um filme nada a ver, de super-herói, não vai falar exatamente e não vai acontecer exatamente em Nova York, por ser um grande centro comercial dos Estados Unidos. Mas sempre tem, pode ser no fundinho de uma cozinha, na cena, aparece uma bandeira dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Coloquem aí no chat se vocês já perceberam, gente. Não me deixe sozinha aqui, em nome de Jesus. É impressionante. Às vezes tem coisas que não dá pra... Não tem nada a ver, mas lá no fundo você fala, gente, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Que bonito isso, né? E algo interessante é que eles são muito patriotas. É muito bonito ver isso no povo americano. E eu acho que nós, brasileiros, né, a gente tem muita dificuldade de ser patriota. Por quê? O americano, gente, ele não levanta a bandeira do Trump, ele não levanta a bandeira do Biden, ele não levanta... Não, por mais que eles tenham escolhas, ok. Mas eles levantam a bandeira do seu país. Só que a gente muitas vezes não levanta a bandeira do nosso país, do Brasil, porque existe alguém lá no governo que a gente não gosta, que a gente não quer. Então, por eu não concordar com o que aquele presidente está fazendo, então eu não levanto a bandeira do meu país. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de ser patriota, de amar a nossa nação, independente do presidente que está lá. E querendo ou não, por que eu tô, falando tudo isso para vocês? Porque tem porque trazemos isso muitas vezes para o nosso patriotismo em relação à pátria que temos no céu. Prestem atenção nisso. Irmãos, nós temos uma pátria. De maneira bem prática. Assim somos nós quando reconhecemos de que pátria somos. Queremos a qualquer momento mostrar, ressaltar o reino de Deus. A Bíblia relata que somos embaixadores de Cristo. Nós temos, irmãos e irmãs, uma pátria. Nós temos um reino e estamos aqui de passagem. Só que para uma grande missão. Segundo o dicionário, acho que é muito legal trazer isso para vocês, é que, olhem isso, o embaixador é a categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa o Estado. Diplomaticamente, junto a outro Estado ou junto a um órgão internacional. Olhem isso. Significa que um embaixador é a maior autoridade de uma nação fora da sua nação de origem. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos é a maior autoridade brasileira em território americano. O que eu quero dizer com isso, gente? De maneira semelhante, nós podemos afirmar que a igreja, como representante de Cristo na Terra, é a maior autoridade do céu aqui. Pois, de fato, a nossa pátria original não está aqui, mas nos céus.
Nós somos os cidadãos dos céus. Porém, ao longo do tempo, deixamos que diversas influências ditem qual bandeira levantamos e por vezes negamos Cristo, porque nos camuflamos para sermos aceitos nos nichos da sociedade. Sabe, muitos dizem isso. Existem dois tipos de pensamento hoje, e eu vou dizer para vocês, muito convicta do que vou dizer, de que tem crescido muito o relativismo, que nada mais é do que bem simples, tá? Tudo depende. Tudo depende do que eu sinto ou do que eu acho sobre algum determinado assunto. Porém, gente, nós precisamos entender que nós não podemos agir dessa forma. Um exemplo prático. Às vezes, vemos um casal gay, certo? E aí, por eles terem casado, por terem, enfim, um relacionamento, né, estável, fazem tudo certinho, né, mediante a lei. E aí eles decidem ter um filho. E muitas vezes, se nós temos uma visão relativista, a gente olha para isso e fala: ah, é melhor assim do que deixar a criança no orfanato para o resto da vida. Gente, é lógico que a gente precisa entender que não está baseado os nossos pensamentos no que a gente acha o que é certo. Por quê? Se somos embaixadores de Cristo, nós temos uma mensagem. Nós temos uma diferença. Nós precisamos refletir algo que traz luz para o mundo, que traz sabor para o mundo, traz diferença para o mundo. Por isso, as nossas decisões, o que nós vemos sobre as atitudes das outras pessoas e também as atitudes que temos em relação à nossa vida, não pode estar baseado no que é relativo, no que eu sinto ou no que eu acho, mas sim na convicção do que a palavra de Deus diz. Olhe como isso é transformador. Porque muitas pessoas entram na faculdade, olhem isso, entram com a sua fé muito bem definida. É só ter 3 aulas de filosofia, eu não sei se já se depararam com isso, tá? Mas eu já, amigos dessa forma, que entraram na faculdade, tiveram 3 aulas de filosofia e já acharam que viraram ateus. Porque só foi abrir um pouco mais a mente em relação, em relação a outros pensadores que perderam a sua fé, gente. Eu tinha uma professora interessante que ela falava assim: muitos acham que vir para a faculdade de teologia perde a fé, né? Eu ouvia muito isso, tá, gente? Tinha muito medo, né? Porque, enfim, era isso que o povo falava antigamente, que se você estudasse teologia, você tinha a grande pretensão de perder a fé. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade de teologia, minha professora disse assim: Evelyn, sabe quem perde a fé? Quem nunca encontrou. Porque se você tem a fé fundamentada, se você sabe quem é Deus, se você ama a Deus, você pode ouvir o que você quiser de qualquer tipo de filósofo, historiador, nunca vai mudar o que você pensa sobre Deus. Porque a sua experiência com Deus é que vai ditar, de verdade, a sua fé. Olha isso, gente. E é uma verdade, sabe? Por isso, todos os dias nós precisamos nos lembrar de onde viemos e para onde voltaremos. Essa é a maior certeza que temos nessa vida e que podemos abraçar com responsabilidade. Sabe, gente, responsabilidade. Nós não estamos aqui, por mais que seja nobre a gente conquistar coisas nessa vida, e sou super a favor. Sim, é nobre comprarmos um carro, é nobre sim comprarmos uma casa, é nobre sim conquistarmos uma família, construirmos relacionamentos, sim, é nobre, mas nada dessas coisas pode desfocar a nossa real missão. Nós temos uma bandeira, irmãos e irmãs. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos uma responsabilidade com a bandeira que levantamos. Contudo, a minha oração é que a gente gaste tempo conhecendo mais sobre os princípios de Deus. Sabe, gente, ganhe tempo estudando sobre as leis e normas de onde viemos. E onde a gente encontra isso, gente? Na Bíblia.
Graças a Deus que essa sala está repleta de pessoas, 91 pessoas aqui conectadas, fora nas outras igrejas, nos nossos outros cômodos. Sabe? Isso mostra a nossa sede de aprender, sim, mas, gente, a quarta-feira ainda é muito pouco para compreendermos a grande dimensão da Bíblia. Sabe, dedique tempo estudando as leis, as normas. Sabe por quê? Porque pode vir qualquer tipo de interferência. Nossa fé permanecerá firme. Por quê? Porque estaremos baseados em Cristo Jesus, no que Ele acredita sobre nós. Amém? Assim, nós levantaremos não a bandeira governamental, não levantaremos uma bandeira superficial, não levantaremos a bandeira, enfim, de diversas influências desse mundo. Não, nós levantaremos a bandeira do reino que nunca perde suas batalhas. Irmãos, um reino que jamais tem fim, um reino que nos garante a vida eterna. Irmãos, levante sua mão onde você está. Ele é o nosso Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. A nossa bandeira é muito maior do que o Brasil. A nossa bandeira é muito maior do que dos Estados Unidos. A nossa bandeira é muito maior do que feminismo, machismo, do que tantas coisas aí que surgem ao longo da história. A nossa bandeira já é vencedora. A nossa bandeira é a de Cristo Jesus. Aquele que sempre está conosco, aquele que sempre está lutando as nossas guerras, aquele que nunca nos deixa. Amém, gente? Amém e amém e amém. Segunda coisa, precisamos ser um exército. Olha que interessante isso. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 12, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Gente, olhem isso, em nome de Jesus, hein? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Grave essa frase. Somos parte de um único exército, porém estamos em lugares diferentes na guerra. Gente, quando a gente pensa em um exército, é impossível não lembrar dos filmes de guerra e como é nítido perceber que todos têm uma função estabelecida. Gente, dificilmente nos filmes de guerra nós vamos ver o líder do exército nas trincheiras, na cara do gol, para ser atingido. Gente, com certeza o líder ele vai estar em um lugar estratégico para organizar o exército e vencer a guerra. Assim também é com um soldado. Gente, dificilmente um soldado vai tomar decisões sobre avançar ou recuar, já que nele não compete essa função. Grave isso. Por mais que sejamos de um único reino e levantamos a mesma bandeira, como disse no ponto anterior, que é a de Cristo, nós precisamos lembrar que todos nós temos lugares diferentes na guerra. Cada um de nós lutamos com situações diferentes, porém representando um único reino, o reino de Deus. Quando a gente estuda os reformadores, Calvino, quando a gente estuda Lutero, Zwinglio, John Hus, enfim, todos eles, gente, cada um tinha uma função na construção da reforma da igreja, sabe? Mas cada um tinha o seu lugar na guerra. Todos caminhavam na mesma direção, só que cada um posicionado em uma única área. Porque cada um compreendia que tinha muitas divergências em alguns assuntos. Gente, eu lembro na faculdade, era muito engraçado, porque quando eu tive aula sobre a diferença entre Lutero e Calvino, meu professor colocou tipo duas tabelas. O que um acreditava e o que o outro não acreditava. E era muito interessante porque
Muitas vezes eu ficava confusa, porque tinham coisas que eu concordava com Lutero, tinha coisas que eu concordava com Calvino. Eles dois não são divergentes em muitas áreas, mas em áreas muito específicas eles eram divergentes. Mas o que eu acho mais bonito neles é que nada impedia eles de propagar e avançar o evangelho. Eles não entendiam, gente, que a guerra era contra eles. Sabe, Calvino não via Lutero como seu inimigo. E às vezes na nossa vida, a gente age dessa forma. A gente acha que o problema que estamos tendo com o esposo, com a esposa, com a família, a gente acha que é contra aquelas pessoas, mas, gente, não é. A nossa luta, irmãos e irmãs, não é contra pessoas, mas é contra o mal. O mal muitas vezes usa as outras pessoas e nós precisamos ter estratégia de estar bem posicionados na guerra. Porque senão a gente perde. Senão a gente abre brecha para o diabo. Senão a gente abre espaços e não coloca o antídoto certo para cada, enfim, né, cada decisão, cada, enfim, coisa que precisamos resolver, né, com as nossas famílias e tudo mais. E algo interessante que eu quero trazer para vocês é que estamos falando de ser um exército, né, de entendermos as nossas funções, ok. Mas, gente, existe uma grande diferença entre uma multidão e um exército. Sabe, em uma multidão, gente, não se há uma organização e funções específicas porque não há um único objetivo. Por exemplo, a gente vai num show, um show aberto, num estádio de futebol. Meu, tem uma multidão lá. Ok, todo mundo tá lá para assistir o show. Só que cada um tá lá porque quis. Cada um chegou a hora que queria. Cada um pagou um valor de ingresso diferente. Ok. Só que, gente, quando falamos que somos um exército, nós precisamos entender que temos funções estabelecidas, treinamentos para cada área e, no mínimo, uma hierarquia para ser seguida. Olhe isso. Organização e disciplina são as coisas que distinguem um exército de uma multidão. Quando eu penso sobre isso, eu lembro dos discípulos de Jesus. Gente, qual era a diferença da multidão que seguia Jesus para os discípulos? É nítido ver isso. Quando Jesus estava com os discípulos, ele priorizava o quê? Organização, disciplina, fortalecia neles o que ele acreditava, dava treinamentos. Então é muito importante entendermos que precisamos ser parte do exército de Cristo e não de uma multidão aleatória, alienada. Gente, a mesma multidão que estava dizendo para Jesus, Hosana nas alturas, quando ele entrou em Jerusalém, foi a mesma que gritou para ele ser morto. Ou seja, precisamos fugir de sermos a multidão e focar em sermos um grande exército, porque um grande exército, ele se organiza. Sabe, a gente acredita muito isso na nossa igreja, né? O pastor Soeiro sempre fala isso. Gente, a pregação é mais importante do que o voluntário da porta que recebe uma família? Não. Existem sim funções diferentes. Para o pastor Soeiro estar ali pregando todos os domingos, ou qualquer um dos nossos pastores, todos eles passaram por uma faculdade de teologia. Todos eles dedicaram anos de estudo nesse sentido e se preparam muito para estar ali todos os domingos. O voluntário que serve no staff da nossa igreja, ele sim também é preparado, ele sim também passa por treinamento, e se ele não faz bem a sua função, um exemplo claro, uma família chega na igreja e esse staff, né, essa pessoa que recebe as pessoas lá, o check-in da nossa igreja, se recebe mal a criança, se não trata bem a família, vocês acham que essa família vai ficar na Adai? Vocês acham que essa família vai abrir o coração na hora do sermão para aceitar Jesus? Nunca, gente. Por quê? Porque não existe na guerra, não existe na nossa igreja, né? Não existe função mais importante ou menos importante, mas existem funções estratégicas onde servimos. Por isso que é muito importante que precisamos saber, sabe, qual o nosso lugar nesse exército, para que assim sejamos eficientes. Gente, grave isso, sejamos eficientes. Além disso, precisamos de organização e disciplina para agir.
Até aqui tudo bem? Deu para entender aí a diferença e a nossa grande responsabilidade? Olhem essa frase. Não se há grandes vitórias se não formos intencionais em estudar o nosso inimigo e saber o antídoto certo para injetar. Eu estava falando com o pastor Ferreira, né, antes de começar esse estudo, e ele falou uma verdade. Ele falou que ele estava esses dias num aconselhamento e ele falou assim para aquele casal: falou, vocês querem resolver, mas vocês estão usando as armas erradas. Um quer ferir o outro. Vocês estão tentando resolver um problema, mas parece que vocês não estão usando as armas certas. Isso é uma verdade, sabe, gente? Em cada área da sociedade que Deus nos colocar, seja no trabalho, seja em casa, na família, em qualquer área, nós teremos que ser intencionais em estudar qual arma nós usaremos. E lógico, né, gente? Arma aqui é no sentido mais estratégico possível. Colocar o antídoto certo, colocar o amor. Tá faltando amor na minha casa, então eu preciso colocar amor. Tá faltando respeito na minha casa, então eu preciso colocar respeito. Sabe, tá faltando diálogo, então eu coloco diálogo. Tá faltando olho no olho, então eu coloco olho no olho, sabe? Então, quando a gente compreende a guerra que estamos, as dificuldades que precisamos enfrentar em nossa vida, nós precisamos colocar o antídoto certo, o remédio certo, o antibiótico certo. Porque senão vai ser bobagem, vai ser perda de tempo. Sabe, somos parte do exército de Cristo, irmão. Somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para realizar uma missão nesse mundo. Por isso, não despreze seus dons, os seus talentos, porque em um exército não é composto só por soldados ou tenentes, mas sim na união de todos que compreendem que cada um pode contribuir para a vitória. O melhor de tudo, sabe, é que a nossa vitória em Cristo Jesus já foi conquistada. Porém, há uma guerra a ser travada aqui. Nós precisamos levar a sério isso, sabe? Acredite nisso. A nossa guerra nunca será contra pessoas. Gente, nem tente lutar dessa forma. Nossa guerra é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Sabe, eu acho que grande maturidade cristã se vem a nós quando entendemos que a nossa luta não é contra pessoas. Sabe, quando a gente compreende dessa forma, meu problema, a minha luta não é contra tal pessoa, mas sim contra aquela situação que eu tô passando, e aí eu preciso entender e compreender para agir, sabe? Por isso, gente, que em tudo na vida, a gente fala isso muito aqui na nossa igreja, né? Que a gente precisa ser intencional. Não dá pra gente achar que a falta de diálogo, não dá pra gente achar que camuflarmos, né, a nossa fé é certo. Algo interessante, né, que eu tenho percebido nos últimos dias é que muitos cantores cristãos, eu sou dessa área, né, eu sou cantora, eu amo esse universo, amo servir a Deus com meus dons e talentos. E esses dias eu vi, enfim, grande parte dos de alguns cantores que se diziam cristãos, gente, dizer que não são mais cantores cristãos e são cantores. Que eles podem cantar o que eles quiserem, mas é uma forma de se camuflar para que o evangelho seja expandido. Gente, eu não tô aqui, né, para falar de um ou de outro, não, não, mas com a verdade do evangelho isso não é saudável. Nós somos a luz do mundo. Nós trazemos luz para os ambientes mais escuros. Só a gente sabe como é horrível ficar em casa sem luz. Não é, gente? Gente, meu áudio tá normal por aí. A Cláudia disse que tá um pouquinho baixo. Coloquem aí, tá bom? Enfim, gente, muitas pessoas agem, sabe, se camuflam. E aí, que nem eu tava falando, né, da luz. Gente, é terrível você ficar em casa sem luz, não é verdade? Quem já comeu aqui uma comida sem sal? Misericórdia, gente, é terrível. Sabe, o sal traz sabor. O sal, além do sabor,
ele conserva o alimento. Olha que interessante isso. Sabe, na época de Jesus, eles usavam muito o sal para conservar as carnes, conservar as comidas, né? Porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Que se chama geladeira. Enfim. Então eu penso que ou a gente se posiciona nessa guerra, sabe? Ou a gente é o quê? Quando eu vejo militantes, e aí seja em qualquer área, né, da sociedade, que se coloquem aí como militantes, gente, os caras, eles levam a sério, eles vestem a camisa. E a gente que é cristão, sabe o que a gente quer fazer? Tá bom, né? Não vou falar muito na minha rede social sobre Cristo, não. Lá no meu trabalho eu vou ficar de boa. Sabe, gente, não é uma verdade. Todos os reformadores, todos eles foram muito audaciosos, todos eles tiveram muita coragem, todos eles não se camuflaram. Ô, gente, vocês acham que Lutero não poderia ter ficado de boa lá no seu ambiente de trabalho, lá na igreja? Não poderia ter feito a dele? Ah, só fazer uns escritos, aí depois que ele morresse, deixar os escritos para outros, né, terem coragem de falar, enfim, o que ele via de errado na igreja? Ô, gente, ele poderia ter feito isso, até porque era causa de morte o que ele fez, ir contra o Papa. Então, quando eu vejo isso, a gente precisa entender a nossa responsabilidade nessa guerra. Sabe, gente? Somos cristãos ou não somos? E isso não quer dizer o respeito. Podemos respeitar sim a opinião alheia, mas também quem é respeitado também respeita. Nós precisamos abrir diálogo ao ponto de que cada um respeite o que eu acredito. Que coisa é essa de não poder falar o que eu acredito numa rede social porque vai ter a cultura do cancelamento? Não é assim, gente? Não! Ou a gente se coloca como cristãos de verdade, que vive, não é só que fala, gente, sabe? Eu não quero nem parecer que eu estou dizendo assim, ah, não, a gente então tem que falar. Não, 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 gente. O evangelho é muito mais do que falar, é ser. Muito mais do que eu digo aqui, irmãos, numa quarta-feira, 8h40 da noite. É muito mais o que eu sou aqui com meu marido todos os dias. Aqui eu posso ser uma, se eu quiser. Se eu não for uma pessoa íntegra, eu posso ser aqui qualquer uma. Eu posso me camuflar, dizer palavras bonitas para vocês, mas o que vale é o que eu sou de verdade. O que eu sou em Cristo Jesus fora das câmeras. Então é essa a verdade do Evangelho que precisamos trazer para os nossos dias. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo o que somos, precisa ser para a glória de Jesus. Amém, gente? Eu não tô brava, tá? Vocês estão aí, né, gente? Amém, amém, amém. Amém. 3. Já tô terminando. Precisamos suportar o peso da batalha. É muito interessante porque muitas pessoas têm usado o evangelho do amor, e aqui eu vou colocar em aspas, tá? E dizer que Cristo é só amor, sabe? E eu vou colocar só amor porque, em aspas mesmo. Por quê? Porque o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor ágape, não é aquele amor que aceita e deixa do jeito que está e. Não. O amor verdadeiro, o amor de Cristo pela sua igreja e aquele que nós precisamos ser, que é o amor ágape, e ter pelas outras pessoas, é o amor que transforma. É o amor que corrige. É o amor que exorta. Muitos pais, né, a gente ouve às vezes falar, né, como supervisora do Adai Kids, eu ouço muito isso, alguns pais falarem, mas eu amo muito meu filho e eu não tenho coragem de, às vezes, corrigi-lo, eu tenho medo de, enfim, né, e aí, com muita graça e carinho, né, eu sempre falo para os pais, o amor também está no corrigir. O próprio Deus fala isso, sabe? Por que
Você acha que Deus daria tudo pra gente de mão beijada? Não, gente, existem processos. Sabe, imagina se tudo que eu fosse pedir pra minha mãe na época que eu ainda morava com ela me desse tudo. Não, gente, eu não aprenderia o valor das coisas. Sabe, o amor de Cristo por nós é muito importante de entendermos que há um preço a ser pago. Sabe, há um peso sim nessa batalha que precisamos enfrentar. Olhem esse versículo. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, verso 8. Eu quero muito caminhar com vocês nesse último ponto em algo muito especial. Eu amo muito estudar o Antigo Testamento, gente. Sou apaixonada. E, né, normalmente quem ama o Antigo Testamento é muito mais fácil compreender o Novo Testamento, porque o Novo Testamento nada mais é do que ressignificar, enfim, alguns olhares, né, em relação ao amor de Deus e tudo mais. E olhem que interessante. Quando vemos o Antigo Testamento, nós vemos muitas guerras, né? Luta, peleja, batalha, né? A gente leu Êxodo aqui. E era uma atividade bastante comum nos tempos do Antigo Testamento. Nas suas batalhas, o povo hebreu, gente, eles eram sempre confrontados a confiar totalmente na liderança e na força do Senhor, seu Deus, o Senhor dos exércitos. Esse é um dos títulos de Deus utilizado para dar ênfase ao seu grande poder diante de todos os exércitos da terra, dos astros no céu, de anjos ou legiões de espíritos malignos. Os inimigos do povo judeu eram considerados igualmente inimigos de Deus. Ele é sempre apresentado como grande guerreiro, combatendo em favor de Israel e fazendo uso da guerra para corrigir o povo. Porém, gente, no Novo Testamento, período em que o Império Romano dominava sobre Israel, eles oprimiam o povo de forma que se alguém fosse contra o Império, seria torturado e morto como exemplo para que outros jamais tivessem coragem de ir contra o sistema. Ou seja, no Antigo Testamento era guerra bélica. Ou seja, eram reinos contra reinos. No Novo Testamento, quando o Império Romano domina, durante muito tempo ele ficou na história. Então ele não tinha um outro império para guerrear, porque ele era o maior. Só que ele tinha uma forma de guerrear contra as pessoas, para que ninguém virasse a chave e fosse contra o império. E eles tinham a falsa Pax Romana. Muitos aqui já ouviram falar isso, até mesmo em aulas de história na escola. A Pax Romana, gente, nada mais é do que assim. Se você faz, o Império Romano falava isso, né? Se você faz o que eu peço, se você segue as minhas leis, se você obedece o imperador, se você paga os seus impostos, você vai ter a paz. Mas se você não pagar o seu imposto, se você atrasar, se você ir contra o que o imperador acredita, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser morto. Então era uma falsa paz. E por isso que Jesus, quando veio, ele trouxe uma paz que vinha de dentro, uma paz interior. Era uma paz que só o reino de Jesus trazia. Porque a paz de Jesus não era através do medo. Jesus nunca disse assim, olha, igual o império fazia, né? Se você não pagar os seus impostos, você não vai ter paz. Não. A paz para nós, irmãos e irmãs, não é um sentimento, mas é uma pessoa que vem através da nossa confiança em Cristo Jesus. Porém, na Idade Média, que é a época dos reformadores, né, dos principais reformadores e tal da Reforma Protestante, eles também viviam grandes guerras. É lógico que aqui já não eram tão bélicas como no Antigo Testamento, né? Porém, gente, para eles serem cristãos, eles pagavam um preço muito alto. Gente, a história diz que muitos foram mortos queimados em praças públicas por terem ido contra ao que a igreja ou o Estado acreditavam ser o certo. Ou seja,
Por isso que eu quis trazer esse Antigo Testamento, Novo Testamento e Idade Média. Aqui são guerras diferentes, mas não deixam de ser guerras. Umas são bélicas, outras são sobre a opressão, sobre o pensamento, oprimir a alma. Outros eram guerras de que se você não acreditar no Papa, se você não fizer o que é correto, o que a igreja diz, se você denunciar, você é morto numa praça pública. Porém, nós temos as nossas guerras. Olhem o que o apóstolo Paulo diz, gente. Uma vez ele escreveu: combati o bom combate. Sabe o que podemos aprender com isso? Durante a vida, nós teremos diversos combates, mas está em nossas mãos escolhermos os bons combates, ou seja, guerras que valerão a pena entrarmos. Sabe, irmãos e irmãs, nessa construção de grandes guerras que durante a história homens e mulheres tiveram que enfrentar, não será diferente se nos alistarmos no exército de Cristo. Hoje é uma aula um pouco, tipo, para crente, para aqueles que de verdade, sabe, acreditam na verdade do evangelho. Sabe? Pode ser que a gente não viva, irmãos, uma invasão aqui no nosso país para dominar o Brasil, ou até mesmo um líder governamental que nos mate porque somos cristãos. Sabe? Talvez não. Talvez sempre teremos essa liberdade religiosa. Porém, precisamos saber que teremos que enfrentar bons combates nesse mundo até que Jesus volte. Quando o apóstolo Paulo, gente, fala de bons combates, a gente precisa entender que se ele fala bons combates é porque tinha os maus combates. Ou seja, guerras que não valiam a pena do apóstolo Paulo entrar. Ele ia gastar tempo, ele ia gastar saúde, ele ia gastar recurso à toa. Sabe? E talvez você esteja me perguntando, ok, Evelyn, então quais são as boas armas ou as boas guerras ou os bons combates que eu preciso enfrentar? E eu digo para você, lutar contra a mentira, lutar contra os nossos desejos pecaminosos, lutar contra vícios, lutar contra coisas que nos afastam do verdadeiro evangelho de Jesus. Sabe, gente, lutar contra o relativismo. Ah, tudo depende. Depende, sabe? Se tiver uma igreja X, depende se falarem que o amor aceita tudo. Sabe, irmãos, não podemos ser assim. Precisamos compreender que as batalhas virão. Por vezes sentiremos o peso dela, mas também, eu acredito nisso. Precisamos lembrar que valerá a pena. Amém, gente? Coloquem aí no chat. Amém, amém, amém. Eu quero dizer para vocês, se entrarmos em guerras que o Senhor nos colocar, permitir estar, nós precisamos lutar bons combates na vida. Sabe, chega de gastarmos energia com coisas pequenas, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Gastemos tempo, recursos, saúde com coisas que vão fazer as pessoas irem para o céu. Que vai fazer com que o pecado cada vez mais diminua. Sabe, que lutemos contra a nossa natureza carnal. Sabe, em nome de Jesus. Precisamos lembrar, irmãos e irmãs, que valerá a pena. Amém. Olhem que Filipenses vem dizer. Nossa, esse texto é um dos textos mais lindos e o que traduz isso que a gente está falando aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É como se fosse assim. Só entre em lutas, em guerras, em desafios, em combates que forem nobres, urgentes e eternos. É como se a gente traduzisse tudo isso nesses 3 pilares que a gente sempre ouve na nossa igreja. Tudo que for nobre, tudo que vai valer a pena, sabe? Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, sabe? Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensemos nessas coisas. Amém, gente? Eu creio nisso. Eu creio numa igreja que compreende a sua responsabilidade em Cristo Jesus.
Já estamos no final, na conclusão. Com o fim, né, desse estudo, não podemos esquecer dos 4 princípios que aprendemos ao longo dos nossos encontros. E são eles. O primeiro encontro, né? Reformar nossa família, nossos relacionamentos. Sabe, antes de reformarmos o mundo, precisamos focar na reforma dos nossos relacionamentos. Cremos que através da palavra de Deus e do nosso anseio de mudar a nós mesmos, podemos acreditar que os nossos relacionamentos podem ser transformados. Algo muito bonito desse primeiro encontro que ficou gravado em mim é que não adianta querer ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta ser 10 no trabalho e 2 em casa. Não adianta ser 9 nos ambientes com os amigos e 2 na com os filhos. Não faz o menor sentido, irmãos. A reforma que Cristo espera de nós é uma reforma que começa de dentro para fora. Lutero só colocou para fora o que Deus já estava reformando ele de dentro. Sabe aquilo que a gente ouve muito, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. E é isso mesmo. Sabe? Eu só falo que o meu coração tá cheio, que é aquele versículo que tem na Bíblia. Sabe, a gente só fala que o coração tá cheio. Sabe, se estamos falando muita besteira, se estamos longe do que, enfim, o Espírito Santo de Deus quer que estejamos, sabe, em nome de Jesus, que possamos reformar primeiro a nós mesmos, antes de querer reformar os outros. Porque a reforma que Cristo faz em nós é natural que reflita no próximo. Sabe, é natural. Tem uma frase aquelas de Facebook, né, que fala: quanto mais eu falo com Deus, mais eu sei falar com as pessoas, né? Mais eu consigo compreender as pessoas. É mais ou menos assim a frase, né? É uma verdade. Sabe, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente dedica tempo de estudo, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, isso reflete nos nossos relacionamentos. Sabe, fujamos de ser pessoas que só quer aprender a Bíblia aos domingos, quando o pastor prega, sabe? Não, 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 não. A responsabilidade de cristão não está no pastor só, não, está em todo mundo, né? Nós somos o sacerdócio real. Depois que Jesus trouxe isso, gente, está todo mundo no mesmo nível, sabe? Eclesialmente falando, temos diferenças, né? Como eu expliquei no início, mas de verdade, para Cristo, todos nós temos a mesma responsabilidade. Amém? Segundo encontro, aprendemos que precisamos reformar a sociedade. Faz parte da nossa missão nesse mundo. Porém, precisamos dedicar tempo e recursos para estudar sobre a nossa fé, porque só assim compartilharemos o que Cristo fez em nós, a partir da experiência que tivemos com Sua palavra. Eu tinha uma professora muito. Não, não era professora. Não. Oi. Tinha uma professora minha que ela. Um professor meu, desculpa, que falava assim para mim. Nossa, a gente abriu aqui o negócio, só um minutinho, peraí. Pronto. É muito interessante que ele falava assim para mim: Evelyn, a grande experiência que temos com Cristo vem de 2 formas. A primeira, conhecendo a palavra, e a segunda, com nossa experiência pessoal. E aí, a pergunta que fica para nós: quando foi a nossa última experiência com Deus? Porque tem gente que vive de passado, né? Não, a minha última experiência com Deus foi quando eu tinha 8 anos, o Senhor me vocacionou para o ministério. Gente, e a pessoa já tem 38. Não faz o menor sentido. Sabe, com Cristo nós vivemos sempre experiências novas, sempre abrimos espaço para aprender, para evoluir, para melhorar como cristãos e cristãs. Então, grave isso se você puder anotar, nem tá aqui no slide, né? Mas, e nem no e-book. Como podemos conhecer mais a Cristo? Primeiro, através da experiência da Bíblia, porque é ela que nos norteia, e experiência pessoal. Sabe, é quando você está no quarto, fecha sua porta, estuda, medita, fala com Deus. É também quando você está na rua, e no Alfa a gente ouve muito isso, né? Nosso curso Alfa.
Às vezes Deus fala com a gente através de um painel no meio da rua. Às vezes através de um atendimento de alguém na rua, né, no estabelecimento, e Deus fala com a gente, sabe? Então, nós precisamos sempre buscar essas experiências novas com Cristo, sabe? Experiências na palavra que vivificam a nossa fé, que trazem sentido para o nosso caminho, mas também experiências pessoais. Amém, gente? Eu creio nisso. Nosso terceiro encontro, né? Nós estudamos, nós precisamos ser reformadores pela palavra. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça disso, né? Muitos que estão ao nosso lado talvez nunca irão entrar em uma igreja evangélica, mas através da nossa vida, no simples cotidiano, seja em casa ou no trabalho, podemos refletir a mensagem que um dia nos transformou. Sabe? É isso que eu acredito. Cristãos e cristãs que não se camuflam, sabe? Se é para eu usar minha rede social, eu vou usar para a glória de Deus. Se é para eu usar o meu WhatsApp, eu vou usar para a glória de Deus. Se é para eu usar o meu Netflix, eu vou usar para a glória de Deus, sabe? Irmãos, não deixemos que os nichos da sociedade nos camuflem, sabe? Nós temos uma mensagem muito, muito transformadora. Uma mensagem que nunca perde força. Uma mensagem que trouxe sentido para nossa vida. Por que que a gente vai ficar, sabe, guardando ela? Não, vamos compartilhar. Amém? E por último, né, hoje no nosso encontro, precisamos reformar a igreja, compreendendo, né, o poder que habita em nós e que pode transformar o mundo. Grave isso. Quando compreendemos que a igreja tem uma única bandeira. Sabe, irmãos, nós temos uma única bandeira. Quando entendemos que somos um exército e não uma multidão, e que há um bom combate para ser enfrentado, assim avançaremos, acredite nisso, em direção às portas do inferno. Quem avança não é o inferno. Quem vai em direção às portas do inferno somos nós, tirando de lá o maior número de pessoas que conseguirmos. Amém, gente? Não estamos nessa vida apenas para ver as pessoas irem cada vez ir para o inferno e deixar elas lá. Gente, essa responsabilidade está sobre nós. Não é sobre a igreja só, não é sobre o pastor, não é sobre o staff, não é sobre os técnicos de som. Não, não, não. É sobre todos nós. E naquele dia, nosso maior desejo é que o céu esteja repleto de pessoas que um dia pudemos falar do amor de Cristo. Não é falar só sobre religião, sabe? Muitas pessoas falam assim, e já tô terminando aqui. Ah, mas a religião não é boa. A religião destrói. Irmãos, isso não é uma verdade. A religião mal interpretada faz isso, que era o que acontecia nos tempos da Idade Média e que muitas vezes acontece hoje em nosso tempo. A religião certa, vivificada em Cristo Jesus, que foi o que os nossos informadores trouxeram, que os pais da igreja trouxeram, é uma religião que transforma, sim. Não é uma religião no sentido de opressão, mas de organização. Uma religião que ajuda as pessoas a irem para o céu. Tem aquela frase, né, muito legal. A igreja não salva ninguém, mas ajuda. Ajuda, gente. Sem dúvida nenhuma. O que seria de nós nessa pandemia se não fossem os cultos online? O que teria sido da nossa casa? Se não fosse esse olhar, enfim, né, em direção àquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Então, nós temos algo muito especial dentro de nós e precisamos levar a sério. Os exercícios de fixação, primeiro, né, é uma pergunta muito boa e eu queria muito que vocês fizessem ao terminar esse estudo. E é essa pergunta: falamos sobre vivermos em um mundo onde para muitos tudo é relativo, inclusive o evangelho, né? Para nós cristãos, podemos ver dessa mesma forma? 2. Segundo o texto, que distingue um exército de uma multidão e o que isso impacta no avanço do reino de Deus. Vamos lá. Terminou aqui, deixa eu tirar aqui.
Terminamos o nosso estudo. Lógico que eu vou abrir para perguntas, perguntas pelo chat, tá bom, gente? Perguntas, comentários. E vão com calma aí, viu? Que eu fiquei sabendo que vocês gostam de fazer umas boas perguntas por aqui, viu? Ai, Jesus. Vocês gostaram, gente, do estudo de hoje, desse último estudo? Amém, 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 amém. Coloquem aí se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que entra muito nessa aula, né? A música a Cheirinha colocou aqui, é uma verdade. Vamos cantar juntos? Jeová Nissi, minha bandeira és, minha confiança está em ti. És meu refúgio, meu escudo em meio à dor. Seguro estou em ti, meu coração em ti descansa, e tua graça é o que me basta. Amém. Aplauda o Senhor aí. Fiz um culto. Não contem pro pastor Soeiro, pelo amor de Jesus. Falem bem de mim depois, gente. Vocês vigiem em nome de Jesus. Amém. Gente, não tem nenhuma pergunta? Misericórdia, isso quer dizer alguma coisa. Ou que a aula não foi boa, ou que a aula foi muito boa. Era isso que meus professores diziam. Misericórdia, Jesus amado. Júnior, tá gravando. Amém, gente, amém. Se vocês não têm nenhuma pergunta, tranquilo. Eu vou. Quero agradecer por esse estudo. Obrigada por você que está nos ouvindo, por todos vocês que estão aqui. Espero que esse estudo tenha feito sentido para a caminhada de vocês. Deus abençoe.